apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, no capítulo de número 11, eu quero ler apenas um verso, que é o verso de número 1, que está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Também quero ler convosco na segunda epístola aos Coríntios, o capítulo de número 3, segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, o capítulo de número 3. Eu quero ler apenas 3 versos, 4 vamos ler, que diz assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. A igreja, a verdadeira carta de Deus. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, todos nós sabemos que no Antigo Testamento, por inúmeras vezes, o povo não teve o acesso à lei, mas tinha o pleno conhecimento acerca da lei. Eu lembro aos senhores que por diversas oportunidades no Antigo Testamento, o povo esteve distante do livro, mas esteve com o livro representado por homens. Como assim, pregador? Explique melhor. E eu vou vos explicar, lembrando aos senhores, que os profetas que Deus levantava representavam a lei e representavam a vontade de Deus para com a nação de Israel, para com o povo escolhido de Deus. Eu também me lembro aos senhores que até mesmo na Babilônia, quando Israel esteve em exílio, Deus levantou profetas como Daniel, como Ezequiel e como Jeremias para tratar diretamente com a nação de Israel, fazendo com que o povo viesse a se lembrar da importância de servir a Deus e de estar na presença de Deus. Mas eu também lembro aos senhores que, não diferente Jesus, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, João disse: vimos, contemplamos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Jesus esteve em nosso meio e ele nada mais se apresentou como o pão vivo que desceu do céu, o verbo encarnado. Jesus, ele se revelou ao povo e por diversas oportunidades ele se apresentou como aquele que estava a cumprir as Escrituras. Quem não se lembra, Jesus, ele adentra na sinagoga e na sinagoga de Nazaré, e a Bíblia vai dizer que ele lê a porção do texto do profeta Isaías, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Eu lembro que Jesus vai fazer questão de lembrar ao povo e dizer: hoje se cumpre esta profecia. Embora os discípulos não tinham esse entendimento, e só depois da ressurreição a Bíblia vai afirmar que então caiu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus, o Verbo, ele fez com que as pessoas pudessem ver, contemplar na pessoa dele o amor de Deus, a grandeza de Deus. Afinal de contas, ele mesmo afirmou dizendo que ele e o
pai era um. E eu vos falo estas coisas lembrando aos senhores que Jesus, ele, ao pregar isto e ao demonstrar, através de atitudes, curando enfermos, libertando oprimidos do diabo, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, demonstrando o amor, demonstrando misericórdia e demonstrando seu poder e sua graça, ele alcançou vidas, e as vidas puderam entender a dimensão do que é Deus e das grandezas de Deus. E eu lembro aos senhores que eu fiz menção de 2 textos que retratam a figura de Cristo, porque Paulo faz questão de dizer que não estava a imitar João, não estava a imitar Pedro, não estava a imitar Maria, mas ele dizia que era imitador. E ele estava dizendo que era imitador de Cristo Jesus. Ele vai afirmar dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. E Paulo está escrevendo à igreja que está em Corinto. E vale lembrar aos senhores que esta igreja, que nasce de discussão, como é que é, pastor? Eu vou repetir. A igreja de Corinto, ela é fruto de debate e discussão. Nós temos um ditado popular que diz que política e religião não se discutem. Mas Paulo tinha um entendimento diferente. E a forma de Paulo evangelizar era ir nas sinagogas e debater acerca das Escrituras. Eu preciso lembrar aos senhores que a igreja de Corinto, ela surge após a dissensão entre Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Vale lembrar aos senhores também que essa dissensão acerca de Paulo e Barnabé, afinal de contas, Barnabé segue num outro projeto com João Marcos e Paulo segue com Silas nesta segunda viagem em que Jesus resolve entrar na caravana de uma maneira toda especial. E eles têm a revelação de um varão macedônico que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. O capítulo de número 18 do livro histórico de Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo, dentro de uma sinagoga nesta cidade portuária de Corinto, ele está debatendo e mostrando pelas Escrituras quem era Cristo, quem era o Salvador de Israel e o propósito de Cristo para com a nação de Israel e para com os perdidos. E observa que Paulo, no momento em que vê a salvação do chefe da sinagoga, Deus tem o entendimento que precisava intervir nessa história e precisava intervir falando e dizendo: não temas, não te cales, mas fale. Por quê? Eu tenho muita gente nesse lugar. Paulo vê a necessidade de continuar, de persistir. E Paulo agora, ele escreve 2 epístolas. E você vai observar que as epístolas direcionadas às igrejas que são nascidas dentro de sinagoga, elas têm característica, pastor Márcio, diferente de toda e qualquer carta. Por quê? Porque destacam Cristo de uma maneira toda especial. Paulo precisa ensinar à igreja que quem brilha não é Moisés, que quem brilha não é Josué, que quem brilha não é profetas, mas é Cristo, o nosso referencial, a pessoa mais importante dos evangelhos, a pessoa mais importante da Bíblia, o Salvador é Cristo. E Paulo vai falar à igreja e vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo Jesus. Mas o segundo texto em que fizemos menção, Paulo vai explicar à igreja que esta igreja, ela
é uma carta lida e conhecida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. E eu preciso lembrar aos senhores que a igreja dos primeiros séculos, elas foram chamadas de cristãos. Afinal de contas, eles se pareciam com Cristo Jesus. A igreja do primeiro século, ela foi chamada de cristão porque tinha as características e a identidade de Cristo. Eu me alegrei quando aqui cheguei, eu vi um pastor falando a diferença de ser evangélico e ser discípulo, de ser crente e ser discípulo. E eu preciso lembrar aos senhores que numa geração de tantos evangélicos é tempo de renascer cristãos. Homens que tenham o amor de Cristo, que tenham as palavras de Cristo, que tenham os sinais de Cristo. Num culto de cura e libertação, eu preciso lembrar aos senhores que nós oramos para que Jesus cure, porque Ele curou. Nós só oramos para que Jesus liberte, porque Ele libertou. Nós só oramos acerca de sinais, de prodígios e maravilhas, porque Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós só falamos em línguas estranhas, não porque alguém fala, não porque alguém sente, não porque alguém vibra, mas porque a Bíblia, ela nos dá esta graça e nos dá esse direito. Nós falamos em línguas estranhas porque a igreja no passado também falou. E o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age neste tempo para a glória de Deus Pai. A necessidade de sermos conhecidos como a igreja, como os representantes do Deus vivo. Eu vi alguém falando há pouco tempo atrás, e alguém dizendo ou fazendo uma afirmativa e dizendo que eu sou, que você é a única comprovação para muitos que nunca tiveram acesso à Bíblia, que Deus realmente é. Você sabia que você é para o seu vizinho? O seu casamento é para o seu vizinho a comprovação que Deus é. E se você não der o testemunho devido, ele vai pensar que o cristianismo pode ser uma farsa. Se você não der o testemunho devido, ele vai acreditar que nós somos mais uma religião, ou mais algum religioso perdido. Nós somos a carta escrita. Já é manifesto. Nós somos a carta de Cristo. E aonde nós passamos, através de nossas atitudes, nós pregamos quem Cristo é. E eu estou falando dessas coisas. Eu preciso lembrar aos senhores que Jesus, ele nos ensinou na vida prática a como seguir os seus passos. E é impossível alguém seguir os passos de Jesus sem ter intimidade com aquilo que está escrito. É impossível alguém se assemelhar a Jesus ou ser semelhante a Jesus sem ter sensibilidade
conhecimento acerca das Escrituras. Eu não tenho aqui um público grande de jovens, mas se tivesse eu perguntaria se é possível alguém ter sucesso em um desses jogos modernos sem conhecer as regras. E todos nós, é uma pergunta retórica, todos nós já sabemos a resposta. É impossível alguém ter sucesso num desses jogos modernos sem conhecer as regras. É por isso que é impossível cristãos, neste tempo e neste século, terem sucesso na sua vida cristã sem conhecer as Escrituras. Lembramos que Jesus venceu as tentações, dizendo ao inferno: escrito está. Não temos outra forma para nos fortalecermos, para nos revestirmos do seu poder e da sua graça, sem conhecer legitimamente as Escrituras. É tempo de crescer na graça e no conhecimento. Eu estou falando estas coisas e eu me lembro que esse mesmo apóstolo Paulo, ele disse que quando ele era menino, ele fazia coisa de... Ele pensava como? Mas, gente, alguma coisa deu crescimento a esse moço. Alguma coisa fez esse moço crescer. E o que foi, pregador, que fez esse moço crescer? E eu respondo: Evangelho. Somente o Evangelho pode dar ao homem a estatura de varão perfeito. Somente o Evangelho pode nos dar crescimento. E existe uma necessidade de entendermos, de interpretarmos e de conhecermos as Escrituras. Faltam-nos mestres nesta última hora, homens que tenham conhecimento. Nós vivemos uma geração de homens e mulheres que muitas vezes, mesmo dentro da igreja, vivem como aquele etíope, eunuco da rainha de Candace. Homens que têm a Bíblia, homens que têm as Escrituras, mas não têm o entendimento do que está escrito. Eu lembro aos senhores que quando Deus trasladou Felipe, não foi para revelar a placa da carruagem do eunuco. Quando Deus trasladou Felipe, não foi para revelar o CPF do mesmo. A pergunta dele foi: tu entende o que lê? Existe uma necessidade. Nós somos carta. E as pessoas, quando olham para nós e veem a figura de Cristo, nós temos a necessidade de transmitir, de levar adiante o que Cristo pregava e ensinava. Meus irmãos, Jesus nunca teve por dúvida de se não pregar, de se não falar, de se não anunciar, de se não denunciar, alertar. Se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos levar as boas novas. Se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho. Se nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos levar a preciosa semente, tendo a certeza
que o Espírito Santo ele é poderoso para fazer a sua obra. O Espírito Santo ele é poderoso para libertar, para transformar, para edificar e para curar. Eu estou ministrando isso, estou falando isso, e há pouco tempo atrás eu estava ministrando numa festa e terminei de ministrar na festa e entrei dentro de um ônibus. Seria uma viagem de 7 horas. Eu estava em Porto Alegre, iria ver minha mãe. Eu sou gaúcho, sou natural da cidade de Santana do Livramento, lá na divisa do Uruguai. Eu nasci ali, fui criado ali, e eu aproveitei, moro há 15 anos em Jacareí, aproveitei que eu estava ministrando em Porto Alegre e fui dar uma espichadinha até a minha terra. E quando entrei dentro do ônibus, eu sentei do lado de uma moça muito bonita, simpática, sorriu, conversou, e eu aprendi um segredo, irmãos. É impossível nós ganharmos alguém para Jesus sendo carrancudo. É impossível nós ganharmos alguém para Jesus com aquele jeitão de santarrão, com aquele jeitão de eu sou o mais santo da rua. Não. Meu irmão, não se esqueça. Jesus sentou no poço com uma mulher pecadora que tivera 5 maridos que não lhe pertenciam. Aliás, com 5 maridos, tinha um 6º que não lhe pertencia. Não se esqueçamos. E eu sentei, a moça começou a conversar comigo e eu dei linha. Ela sorriu, gostou, e eu dei linha. Eu pensei, fica tranquila. Daqui um pouquinho aparece Jesus aqui e o negócio vai ficar bom. E ela começou a conversar comigo e eu conversar com ela. Dali um pouquinho entrou Jesus na história. E eu falando de Jesus, e eu percebi que ela tentou fugir, ela abriu aquele bocão de sono e disse assim, cansei, eu vou dormir um pouco. E eu disse, tranquilo. Mas eu aprendi que unção de Deus quebra jugo. Unção de Deus quebra jugo. E ela foi dormir, mas era mais ou menos perto das 3 da manhã. Escute isso. E um demônio apareceu nas pernas daquela moça. Eu confesso que eu nunca tinha visto um negócio daqueles. Era como se fosse um anão, pastor. Com um olho na testa e o outro no meio da cara. Com umas mãozinhas curtas tentando me pegar. Imagine um crente pentecostal 3 da manhã gritando dentro do ônibus, sai, sai, sai! Foi aquele rebuliço. E a moça começou a chorar e dizer, o que está acontecendo? E eu disse, eu sou pastor. Tinha um demônio nas suas pernas. E ela começou a chorar e disse assim, meu ex-marido é um feiticeiro. E ela começou a chorar e começou a dizer, do nada me surgiu um problema, uma doença nas pernas. Eu tenho uma perna mais torta. E eu olhei para ela e eu disse, tinha. Jesus quebrou. Jesus cortou esse laço, agora tinha. Eu olhei para ela e disse, pode procurar. E ela disse, a minha perna é cheia de feridas. Eu disse, pode procurar, não tem mais nada. E a moça começou a chorar e dizer, desapareceu. A moça que não queria assunto, ela me disse, me deu o endereço de uma das suas igrejas. Eu quero congregar, eu quero aprender acerca desse Deus. Ei, meu amigo, meu irmão, escute de uma vez por todas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os sinais seguirão aqueles que creem. Escuta isso. Sede meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. O desafio de
de tentar se assemelhar a Jesus. É tão difícil, pastor. O desafio de ser diferente num século de tantas pessoas iguais. É tão difícil. Meus irmãos, num tempo em que as adversidades e os desafios são tantos, nós tentarmos viver esta palavra. O mundo achar graça em nós e ver em nós a luz. É tão difícil. Tentar amar só lembrando que Ele nos amou. Perdoar só lembrando que Ele nos perdoou. Escuta isso. O desafio é imenso. O desafio ele é grande. Mas entenda de uma vez por todas. Jesus viu em nós e viu em nós potencial. Ele não viu trevas em você. Ele viu você e disse: tu és a luz do mundo. Ele viu você e disse: tu és o sal da terra. É tempo, e é tempo de sermos carta de Deus, referenciais a Deus, para esse mundo. É tempo de entendermos que temos um chamado, que temos uma vocação. Eu quero lembrar aos senhores, Deus tem me abençoado neste tempo. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo, logicamente, mas Deus tem me dado alguns presentes. Eu falo isso porque ser usado por Deus neste tempo é um presente. Eu já vi cego ver, eu já vi mudo falar, eu já vi alguns paralíticos andar, eu já vi muita gente colocar câncer para fora. Eu tenho recebido presentes de Deus. Eu já vi Jesus batizar muita gente numa só noite. 30, 40, 50. Eu sou prova que Jesus não mudou. Tudo que Jesus quer é que nós sejamos. Tudo que Jesus quer é que nós nos colocamos. Eu vim aqui pregar e dizer que tu não é qualquer coisa. Tu és a carta de Deus, conhecida e lida por todos. Quem olha para você vê Cristo. Quem olha para a tua história vê Jesus. Quem olha para o teu ministério consegue entender que Deus existe e que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Quem olha para você consegue entender que Deus é poderoso. Meu irmão, entenda de uma vez por todas. É tempo de prosseguir. É tempo de crescer. É tempo de avançar. E nem tempo que existe um projeto de Deus para a tua vida. Um tempo em que vivemos tão difícil. É necessário crer que existe um projeto de Deus. Eu quero concluir e quero falar o que eu tenho falado em diversos lugares que temos passado. Quero vos fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Que é isso, pastor? Eu perdi o emprego. A pergunta é diferente. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Pastor, eu perdi amigos. A pergunta não é essa. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Pastor, o senhor fala isso porque é necessário dar graças por tudo, é isso? Não.
Eu vejo essa pandemia como uma resposta de Deus. Que é isso, pastor? Deus permitiu essa pandemia e eu vejo ela como resposta de Deus. Você já parou para pensar? Pastor, mas pessoas desviaram da igreja. Só saiu quem nunca esteve dentro. Que é isso, pastor? E eu vou além. Você já parou para pensar quantas pessoas ressuscitaram por causa da pandemia? Gente, tem gente que resolveu deixar um pouquinho o smartphone de lado e voltar para a Bíblia, graças a tal da pandemia. Tem gente que só voltou a orar na madrugada, meu amigo, por causa da pandemia. Tem gente que só resolveu pegar firme com Deus por causa. E já percebeu que Deus precisou parar alguém? Meu amigo, Deus precisou parar alguém para entender. Entender o que, pastor? Para muita gente, a terra já estava boa demais. Gostosa demais. Para muita gente, São José dos Campos estava uma delícia. Céu para quê? Eu tenho tudo aqui. Eu sou feliz demais aqui. Eu gosto daqui. Eu tenho deleites aqui. Eu tenho prazeres aqui. Céu para quê? E Deus resolveu parar e entender. Para alguém entender que isso tudo é passageiro. Que isso tudo é ilusão. Deus promoveu santos homens e santas mulheres para o reino nesse tempo. E se nós perdemos, tenha certeza o céu ganhou. E eu vou além. Entenda de uma vez por todas. Paulo escreveu à igreja que está em Colossos e disse assim, ó, pensai nas coisas que estão em cima. E nunca nós tivemos tão carnais, tão terrenos e tão mundanos. Nunca nós tivemos tão limitado às coisas deste mundo. Sabe, às vezes eu tenho dificuldades em alguns lugares que a gente vai, de contar alguns testemunhos, pastor Márcio. Porque as pessoas estão tão frias, as pessoas estão tão distantes de Deus, que é mais fácil pensar que o irmão está enganando do que Deus está fazendo. É mais fácil pensar que o irmão está se equivocando do que Deus está realizando. E eu tenho pregado e tenho dito, Deus, Ele é. Deus, Ele é. Deus, Ele é. E Ele é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Se coloque de pé com a bênção do pastor. Aleluia. Glória a Deus. O levar a candoria. O levar a bagaçore, canderê. O levar a canto. Aleluia. 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 Oh, arabarachunderê. Aleluia. O desejo de Deus é levantar você. O desejo de Deus é te encher. O desejo de Deus é te revestir de poder. O desejo de Deus é fazer de você um instrumento nesta última hora. E para isso é necessário nos colocarmos na sua presença. Aleluia. Para isso é necessário nos colocarmos nas suas mãos. Deus quer fazer, Deus quer encher, Deus quer derramar. Mas para isso é preciso descer e se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Eu vim aqui nessa noite dizer,
O anseio de Deus ainda é fazer. O anseio de Deus ainda é marcar. O anseio de Deus ainda é edificar. Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer fazer de você um vaso cheio do seu Espírito Santo. E para isso é preciso descer e se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Oh, Alamego, Gamalho, aleluia. Aleluia. Eu não vou convidar os irmãos para vir à frente, devido ao cuidado, não sei se os irmãos estão acostumados a fazer isso, não? Coloque. Pode. Eu vou fazer um desafio rapidamente, então. Se tem alguém com dor, levante a sua mão assim. Pastor, eu tenho dores, eu quero te conhecer. Tem alguém? Pastor, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um tumor. Eu não sei, eu não te conheço. Mas se tem alguém, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Pastor, eu tenho uma enfermidade. Mas o médico disse, aqui dentro não importa o que o médico disse. Aqui dentro importa o que ele diz. E ele disse que tudo é possível àquele que crê. Ele disse que se nós crermos, nós veríamos a sua glória. Se crer, nós veremos a glória de Deus. Tem alguém nessa noite? Se tem, levante a sua mão. E nós queremos orar com você. Se não tem, fecha os teus olhos. Aleluia. Glória a Jesus. Se porventura tem alguém que está distante, afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Jesus, quer entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão cansada e nós oramos por você. Se tem alguém nessa noite que está afastado, afastada, se tem alguém que está distante, levante a sua mão ao Senhor e nós oramos por você. Tem alguém? Se tiver, eu espero. Tem alguém? Não tem? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Amigo Espírito Santo, soberano e eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós queremos orar nesta hora. E nós oramos, Senhor querido, pedindo, Senhor, em favor de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, Senhor querido, que estão nesse momento em oração, ó Pai. Pai, nós queremos ministrar o teu poder e para isso eu peço em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão dentro do organismo de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória, quebra toda e qualquer corrente, todo e qualquer mal, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos nesta hora, Deus, e aleluia, declaramos, Senhor, vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, glorifica o teu nome na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e faz notório o teu poder para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós cremos. Só quem crê, diga comigo, amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos e a paciência e dizer, eu não sei porquê, mas eu preciso dizer isso desde a oração. Algo está me impulsionando. Deus me deu uma experiência no começo do ano retrasado. Eu estava ministrando no Uruguai e era final do culto assim, eu estava ministrando por cura e algumas pessoas foram curadas e uma jovem senhora cochichou com o pastor e disse alguma coisa para o pastor e o pastor disse assim, espera aí que nós vamos buscar uma pessoa, a irmã vai buscar uma pessoa que precisa de oração. E ela trouxe uma cadeira de roda, uma senhora já de certa idade, era a mãe dela. Não andava, não falava e não se movia. Só movia os olhos. O pastor disse assim, 21 dias no hospital, 14 dias na UTI. Para os médicos está desenganada. Teve derrame. Ore por ela. E nós começamos a orar. E aquela mulher que não se movia,
ficou como um leão dentro da igreja. Tentando jogar cadeiras, os obreiros não conseguiam pegá-la. Eram 4 homens para segurar uma mulher que não andava, não falava e não se movia. Uma legião de demônios. Expulsamos aquele mal e a mulher voltou a andar, a falar, a se mover perfeitamente. Nem tudo é médico. Nem tudo é remédio. Existem coisas que é para a glória de Deus. Existem coisas que é para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe, pastor Márcio. Eu agradeço a oportunidade.